Fala pessoal, tudo bem? Apareceu agora o suposto Messias dos judeus, ou o representante de Jesus, ou até mesmo o Mahdi dos muçulmanos. Esse homem que eu vou colocar para vocês aqui, verem o vídeo dele, ele surgiu após o falecimento do Papa Francisco, se auto-intitulando o enviado de Deus. Muito semelhantemente ao que a gente vê nas profecias bíblicas que falam de pessoas que se intitulam enviados de Deus, Messias, Cristos, Salvadores, ungidos, e só que tem um grande detalhe, ele tem influenciado muitas pessoas, tanto nos Estados Unidos quanto em algumas partes do Oriente, e tem uma mensagem tanto quanto muito bem elaborada, muito bem estrategicamente posicionada. A estratégia dele, a comunicação dele, que de fato é muito boa. Vamos ver o vídeo e vamos analisar. Um sinal não menos grande do que a terra engolindo Corá. A terra engoliu o falso Papa. Ele foi morto pelo mero sopro dos crentes cantando o beque para o Basidik, o beque para o Basidik, o beque para o Basidik. O discurso ele já ataca frontalmente o Papa, dizendo que ele é o verdadeiro Papa, e você pode ver que o povo dá gritos de ordem aqui, falando sobre ele, de fato, tratando ele como se fosse o Mahdi, o enviado. O trono da falsidade foi abalado. Este milagre não é menos significativo do que aquele que ocorreu nas mãos dos crentes, com Josué filho de Noé, alayhissalam, quando sua mera presença ao redor das muralhas de Jericó e o som de suas buzinas fez com que as poderosas paredes desabassem. Não é menos importante do que o milagre de Elias, alayhissalam, que chamou fogo do céu para mostrar às pessoas onde está a verdade e onde a falsidade está enterrada, e dizer que a verdade veio e a falsidade pereceu. Certamente a falsidade está fadada a perecer. Deus está conosco, meus irmãos e irmãs crentes. Ele deixou sua escolha clara, e Ele nos honrou com este grande sinal. Ele conquistou os usurpadores e os nomeados do diabo, pois o título de Papa não é comum. O título de Papa é reivindicado por aqueles que dizem ser o vigário e sucessor de Jesus Cristo. Ao Islã, o Papa que se sentou no Vaticano alegou ser o porta-voz de Jesus, o representante de Jesus, o herdeiro de Jesus, o sucessor de Jesus, e a voz divinamente designada de Jesus, mas tudo isso é uma mentira. Jesus alayhissalam nomeou seu sucessor em sua vida, e ninguém tem o direito de nomear além dele. Ele nomeou Simão Pedro quando ele disse: "E eu te digo que você é Pedro, e nesta rocha eu vou construir minha igreja, e os portões do Hades não o vencerão." Ele é muito persuasivo, ele usa diversos textos da Escritura, e ele fala que Pedro, de fato, é o sucessor, mas vocês vão ver daqui a pouco a argumentação, onde ele vai se colocar, então, como sucessor de Jesus, de Pedro e dos profetas. Então ele faz uma mistura de cristianismo com islamismo. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que você ligar na terra será ligado no céu, e tudo o que você perder na terra será solto no céu. Então Jesus alayhissalam nomeou o primeiro de seus sucessores, e ele nomeou o último também, o Consolador. Ele disse: "Portanto estou enviando a vocês profetas, sábios e mestres. Alguns deles você vai matar e crucificar, outros você vai açoitar em suas sinagogas e perseguir da cidade para a cidade." Ele também disse: "Por causa desse Deus em sua sabedoria disse, vou enviar-lhes profetas e apóstolos, alguns dos quais eles vão matar, e outros eles vão perseguir." Claramente, Jesus alayhissalam falou de profetas que viriam depois dele, e ele nomeou o chefe entre eles. No entanto, eu te digo a verdade. É conveniente, Jesus disse, por você que eu vou embora, pois se eu não for embora, o Consolador não virá até você. Mas se eu partir, vou enviá-lo para você. E nunca houve um homem na história que alegou ser aquele Consolador, exceto o melhor de todos os profetas, o mestre da humanidade, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad Ali. Ele se tornou. Então ele fala de Muhammad, né, Maomé, como sucessor de Jesus e mensageiro, como o próprio Islã também declara, e ele vai se colocar também agora como sucessor. O herdeiro dos mensageiros, o sucessor de Jesus e o pai da humanidade, o verdadeiro Papa, e como todo profeta fez antes dele. Davi nomeando Salomão, Moisés nomeando Josué, Jesus nomeando Simão Pedro. Assim também fez Muhammad sallallahu alaihi wasallam nomear seus sucessores. Em seu leito de morte, ele ditou a Ali Barnau Abalissalam que depois dele viriam 12 imãs. Quem seria para ele como os discípulos eram para Jesus? Exceto que eles seguiriam em sucessão, e depois deles viriam 12 Mahdis,
Os sucessores de Imam Mahdi, o Mahdi Muhammad ibn Hassan al-Akhari al-Islam, o Mahdi Muhammad ibn Hassan al-Akhari al-Islam, o remanescente de Deus na terra. Baqayatullah é filho de Nerges al-Islam, descendente de Simão Pedro e de Imam Mahdi. Hassan al-Akhiri al-Islam, descendente de Muhammad Rasulullah. E assim nele está o sangue judeu dos apóstolos de Cristo, o sangue dos cristãos da Europa e o sangue do melhor da criação, Muhammad al-Musulmano Ali. E na vontade do profeta Muhammad, sallallahu alaihi, está escrito que os 3 primeiros sucessores do Imam Mahdi são Abdullah, Ahmad al-Mahdi. Eu sou Abdullah, o sucessor do Imam Muhammad, o sucessor do Consolador Ahmed, o sucessor de Simão Pedro, o sucessor de Maomé, o sucessor de Jesus Cristo. Eu sou o verdadeiro e legítimo Papa. Eu sou a prova sobre os cristãos. Eu sou o filho dos muçulmanos através do meu pai, e o filho dos cristãos e dos judeus através da minha mãe. Eu sou o filho do leste através do meu pai, e o filho do oeste através da minha mãe. Eu sou como Zulkarnaim, que com um chifre no leste e outro no oeste. E eu sou o herdeiro de tudo o que está entre. Eu sou mais experiente do que qualquer falso papa. E sou nomeado pelo nome e pela vontade dos profetas. Meu nome também está na língua de Isaías, que profetizou sobre o servo justo. E ele disse que verá sua prole e prolongará seus dias. Que a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. De acordo com você, Jesus, Alá não teve filhos. E seus dias foram interrompidos, mas eu sou aquele servo, eu sou Abdullah, o servo justo de Deus. Eu também sou o servo justo mencionado por Jesus salam, quando ele disse: quem então é um servo fiel e sábio, quem seu Senhor fez governante sobre sua casa, para dar-lhes carne e temperar. Abençoado é aquele servo a quem seu Senhor, quando ele vier, o encontrará fazendo em verdade. Eu digo a você que ele o tornará governante sobre todos os seus bens. E eu fui feito governante sobre todos os seus bens. Agora, os cristãos no leste e no oeste, ouça-me e obedeça. Eu sou um mensageiro enviado a você por Jesus Cristo, alaihissalam. O apóstolo Paulo é falso e desviou você. A igreja é corrupta e não defende mais a lei de Deus, nem defende os oprimidos. O papado foi roubado e o herdeiro legítimo foi deixado de lado. Não há mais ninguém além de mim que você é obrigado a obedecer. Que Deus seja uma testemunha que eu proclamei. Ele se declara, como enviado de Jesus Cristo, e como eu disse, a mensagem dele é bastante persuasiva, um clima todo criado, uma atmosfera criada, mas eu deixo aqui a palavra de Deus como regra, Ele diz que o apóstolo Paulo é um falso cristão, um falso servo de Deus. Ele disse que papa ou ninguém tem algum valor. A Bíblia diz aqui: porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muito. Verso 23, ele ainda fala: então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Ou seja, a própria Bíblia, a palavra de Deus, ela vai deixando de forma bem clara que vão surgir muitos falsos profetas, falsos cristos, pessoas se intitulando salvadores e detentores da verdade, quando na realidade a verdade é única e ela está na palavra de Deus. Então que a gente abra os nossos olhos. E o fim está próximo, isso é um fato. A volta de Cristo é iminente. Os falsos profetas estão vindo aí, falsos cristos, falsos messias, e prepare-se, porque a volta do Senhor, ela pode acontecer a qualquer instante. Então que a gente guarde nosso coração, e como o próprio Evangelho de Mateus diz, aquele que perseverar até o fim, esse sim será salvo. Que a gente possa perseverar no Senhor. Deixa o seu comentário aqui, o que você acha disso, qual é a sua opinião, o seu like, compartilhe esse vídeo também com outras pessoas e que Deus te abençoe.